de como que você fala assim, eu sou um cara que eu tenho atitudes inovadoras, eu sou inovador. Não é um Einstein, né? Todo mundo acha que inovador você precisa reinventar a lâmpada. Não, olha, reinventei uma... Não é isso. São os processos do dia a dia. Queria explorar um pouquinho disso com vocês. Claro. Para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, Perfeito. vocês têm uma história muito bacana Legal. nessa questão de inovação. Tem algumas coisas que eu fui aprendendo nessa trilha, que é o seguinte, não tem nada que mais te faz ser criativo que faltar dinheiro. Bicho, ficar sem dinheiro, se quem estiver escutando quer ficar inovador, dá um jeito de não ter dinheiro. Verba curta. E é engraçado que isso daí, de uma certa forma, meu pai sempre deu uma educação financeira boa pra gente, porque essas histórias da gente quebrar, então, ele quebrar esse movimento e tá com os avós e tudo mais, ele também passou por vários processos, então, cara, a gente tem que fazer o dinheiro render, tem que fazer dar certo, tem que valorizar todo esse movimento. E, na verdade, eu passei por um processo... A inovação começou na minha empresa, foi quando eu tive uma reunião com um cliente, eu estava com uma operação ou com um negócio que 90% desse negócio representava apenas um cliente. Fui conversar com esse cliente e ele falou... Eu perguntei qual o footprint, qual o futuro dessa empresa para os próximos 5 anos. Ele falou, Gui, não tem futuro para a tua empresa para os próximos 5 anos. Ou vocês mostram que vocês inovam ou vocês não têm espaço aqui. Então, na verdade, quando eu comentei da falta de dinheiro, é porque é algo de ruim que aconteceu e você tem que se forçar a pensar em inovar. Então, e na minha empresa, esse movimento de alguém de fora tem que falar o seguinte, cara, ou tu inova ou não tem espaço para ti, você acaba de ter aquela sensação seguinte, cara, ou eu faço alguma coisa ou não vai dar certo. E a gente pode ver exemplos, isso é um exemplo empresarial, mas quando a gente vê, às vezes, um exemplo de um pai, né, que não tem que sustentar os filhos e perder o emprego, ou quando a gente vê uma mãe também, que ela está num movimento de transição de carreira e qualquer decisão dessa. Então, para mim, o primeiro movimento forte que começa com a inovação é algum impacto que você tem que sentir que está em estágio de sobrevivência, né? Você tem que ir para o seu estágio de sobrevivência, porque isso daí vai instalar a curiosidade, vai te empurrar para ser criativo. E a nossa inovação continua, principalmente esse movimento que eu fiz de inovação, foi por essa criatividade, me impulsionou. E quando eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, diminuir a representatividade desse cliente, eu tive que buscar outras formas de conseguir diversificar o negócio. E a inovação tem muita... Se mistifica muito, né, que a inovação com tecnologia e tudo mais. E eu acredito o seguinte, que a tecnologia, na verdade, é só uma ferramenta para você inovar. Na verdade, a inovação acontece através das pessoas e o quanto essas pessoas estão interessadas em gerar, através da curiosidade, gerar novas maneiras de resolver um problema. Então, no final das contas, quando eu fiz um movimento de diversificar, cara, eu não sabia como abrir um posto de combustível, por exemplo. Cara, eu tive que chamar alguém que conhecia muito bem disso, só que ele viu a abertura e colaboração e o quanto eu estava disposto a ajudar ele a pensar de uma forma diferente. Empresas familiares, normalmente, ela tem uma dificuldade de você fazer um movimento de inovação, porque ela está acostumada a fazer um movimento. Cara, sempre fazia assim, fiz desse jeito. As pessoas que fundaram têm uma preocupação de conseguir fazer esse movimento, talvez por medo de mudar a plataforma, de como vai conduzir. E aí você tem várias pessoas que não apoiam ou colaboram, não porque não acreditam, mas porque não acham que não são parte ou vão fazer parte desse futuro. Então, eu passei muito por esses movimentos, porque eu empreendi, trabalhei dentro de empresa familiar. Eu tive um movimento que eu entendi que o formato que meu pai também queria empreender, ele posicionou a estratégia do negócio dele de uma forma que eu precisei também respeitar e descobrir como ele queria conduzir, mas também eu aproveitei para, cara, o que eu posso fazer diferente? E hoje a gente funciona muito mais assim, a gente tem uma parceria, uma sociedade muito boa, porque são gerações se apoiando. Eu acho que quando a família a família empresária, ela consegue ver as gerações se apoiando, descobre uma força que eles não sabiam que existia. Então, tentei conceitualizar um pouco de conceitos e um pouco como é que eu trouxe essa minha experiência sobre inovação. Legal. Qual que é a diferença de idade entre vocês, teu pai, você, seu irmão? Eu tenho 35, meu irmão tem 28 e nosso pai está com 61, 62. Não, todos novos, muito novos. E como é que foi a parte da inovação onde vocês resolveram trabalhar juntos? Porque vocês estão continentes diferentes quase, né? Como é que foi essa... Ou você sempre teve com ele nesses projetos? Não, né? Que você estava na sua carreira esportista. Onde que aconteceu isso? Então, eu acho que realmente começou ano passado. Eu estava até mesmo aqui em Miami, estava trabalhando numa empresa de investimentos e muita conversa com meu irmão contando bastante sobre o que estava acontecendo no Brasil,
irmão, o Brasil que é realmente o país das oportunidades, vem pra cá, vem fazer isso, tô mexendo com posto, tô mexendo com logística, tô fazendo isso. E eu comecei a ficar realmente na minha cabeça, pô, será que realmente eu desisto aqui do sonho americano, vou para o Brasil? Aí a gente começou a conversar, foi bacana que eu voltei para o Brasil durante um tempo agora, e a gente pôde sentar melhor juntos, realmente conversar. E uma das coisas que eu aprendi quando eu estava justamente assim mexendo com a questão dos investimentos é como o brasileiro ele tem muito medo de investir em países mais robustos, como o próprio Estados Unidos, mas ele não vê o perigo Brasil, de você ter todos os seus investimentos apenas no Brasil. O risco Brasil, né? O risco Brasil, né? Então, quando eu sentei para conversar com meu irmão, eu falei, irmão, assim, todo o nosso patrimônio, tudo que a gente tem hoje para a nossa família é Brasil. Se Deus o livre, alguma coisa acontece no Brasil amanhã, todos nós vamos ser afetados de alguma forma. Tá muito concentrado. Muito concentrado no Brasil. Então, eu comecei a comentar com ele, poxa, por que a gente não tenta fazer alguma coisa diferente? Por que a gente escuta tanta história de, poxa, meus pais vieram da Colômbia para os Estados Unidos, ou meus pais eram italianos e vieram para os Estados Unidos. Pô, por que a gente não pode ser isso para os nossos filhos que desbravaram realmente esse novo país? E a gente, poxa, se eventualmente acontecer alguma coisa no Brasil, a gente pode ser até um porto seguro também aqui para a nossa família. E a gente viu, meu irmão sempre um apaixonado por tecnologia, tanto que a gente foi até no Disrupt Technology lá em São Francisco, TechCrunch. que, poxa, a gente viu que o berço da tecnologia realmente era aqui nos Estados Unidos. Do mundo inteiro, né? Não é só os do americanos. inteiro, É. Do mundo inteiro. Então, poxa, a gente como dois apaixonados, meu irmão apaixonado por inovação, apaixonado por startup, eu também, conhecedor, tudo sobre isso, a gente viu que existe uma brecha pra gente aqui, pra gente estar realmente, assim, desbravando esse novo mercado e tá saindo um pouco do berço do Brasil. Você